E aí, aqui é o Edu do canal Game Houses e estamos aqui em mais um episódio da nossa série de Core Keeper, episódio de número 4 ou 3, eu não tenho total certeza. Cara, onde é que a gente tá? A gente tá aqui fazendo coisas na nossa base. Cara, qual era o tema de hoje, cara? Qual era o tema de hoje? Eu não lembro. Mentira, eu lembro. Mas antes eu queria comentar que eu tinha feito um áudio passado, comentando o tema, né, a gameplay comentado, e só que eu tava com muito sono, cara, e não dá, cara, você CLT, você sabe como é que é, cara, você chega em casa com sono, tudo fodido, daí você tenta fazer um negócio, fica uma merda, tipo, eu ficava cada segundo falando, pensando, sabe que o cérebro não tá funcionando, tá ligado? Cara, ser CLT é uma merda, cara. Não consigo ser CLT, mas não ter tempo na minha. Cara, o trabalho no geral é ruim do jeito que é hoje, cara. Eu acho que a gente talvez viva numa dos piores momentos da humanidade, sabe? Nós aqui do estado corporativo, não, brincadeira, da geração Z, dos millennials jovens, da geração alfa que tá aí vindo. Quais mais novos da geração alfa? Eles têm o quê? 16 anos, cara. 16 anos já tá no mercado de trabalho, velho. Pouco, mas já está no mercado de trabalho, cara. E, cara, é horrível, cara. O mercado de trabalho hoje talvez seja um dos piores. E se você contar todo o resto, cara, não sei se eu posso detalhar o quão ruim é, porque se eu talvez falar tudo que eu penso, o canal seja derrubado e eu seja preso. Tome 5 anos aí na Finançáveis. Mais, né? Não sei como é que funciona a lei brasileira. Mas, cara, com certeza a gente tá com certeza em um dos piores momentos da história recente, cara, com certeza, com certeza. Da história total eu não me recordo, mas, cara, a gente pode comparar com a Idade Medieval, cara. Na Idade Medieval, você trabalhava em média 25, 28 horas por dia. Claro, né, isso é uma média, assim, por dia. Porque tempos de colheita ali você trabalhava ali 14 horas por dia, às vezes até mais, né? Em tempos de que você tá ali com colheita, né? Colheita no período de colheita, não tem o que fazer, senão a porra da produção estraga, né? Então você vai precisar colher, transformar em vinho, fazer as conservas, o que tem que fazer, ser feito conserva, se for uva você vai transformar em vinho para guardar, se for vegetais você vai fazer conservas, ou farinhas. O que mais a gente tem? Farinhas, seria uma farofa, né? Tipo uma farofa, conservas ali, com água e sal, ou às vezes vinagre. Frutas você vai transformar ou em algum tipo de bebida alcoólica, porque não tinha congelamento, né? Não tinha congelamento. E é isso, cara. É isso. E. Cara, a gente. É bizarro pra pensar, né? Que antigamente o pessoal era muito mais feliz porque eles também bebiam muito, né, cara? O que não é muito saudável, né? Mas. O pessoal bebia bastante vinho porque. O vinho ele é mais seguro dependendo do lugar de que você beber a própria água, né? Então, também tem esse ponto que o pessoal era mais feliz porque eles estavam todos bêbados. Mas, cara, voltando ao pior momento da história recente, né, cara? Cara, é isso, né, cara? Os sexos estão cada vez mais divididos. Homem e mulher, cara. Você tem um mulheres indo cada vez mais pra extrema esquerda e homens indo cada vez mais pra extrema direita, cara. E não tem muito o que fazer, cara. Não tem muito o que fazer. A nossa produção aumentou não sei quantos milhões por cento e o nosso hora trabalhada está uma merda, né? A gente ganha muito pouco, as coisas são muito caras e você tem uma qualidade de vida pior do que um cara da idade medieval. É isso, cara. É isso, cara. Se experimenta você não pagar o seu aluguel, você vai pra rua, cara. Sabe quando é que você iria pra rua numa cidade medieval, cara? É difícil, cara, porque você tem uma comunidade muito forte, cara. É difícil mesmo, cara. Só se você cometesse um crime, alguma coisa assim, mais grave, mas se não, cara, é muito difícil você ser expulso, sabe? Porque, primeiro, que a igreja cuidava bastante das pessoas, sabe? Que não podiam
ali trabalhar, estavam em maus lençóis. E a comunidade também se ajudava muito, cara. Aqui a gente não tem mais comunidade, cara. Não tem, eu tenho, conheço um pouco mais meus vizinhos, porque eu não moro mais em cidade, cara. Mas quando eu morava em cidade grande, eu não conhecia meus vizinhos, sabe? É, e essa é a realidade para a maioria das pessoas. Você não conhece seus vizinhos, você interage um pouco com o pessoal que você trabalha. E é isso. Você não tem amigos, você não tem. A família tá longe. Por isso que eu voltei aqui, cara. Eu não voltei, mas fui aqui junto perto da minha família aqui na cidade pequena, cara. Porque é no final da vida, cara. Porra, no final do dia, cara. A gente não foi feito pra essa vida de merda de ir pra cidade grande e trabalhar 40 horas por semana, 44 horas por semana, 6 por 1. A gente não foi feito pra isso, a gente não foi feito pra isso, cara. A gente não foi feito pra isso, cara. A gente não foi feito pra interagir. A gente foi feito pra ficar em contato com a natureza, pra plantar, pra colher. É pra isso que a gente foi feito, cara. Não pra plantar e pra colher, né? Porra, a gente meio que descobriu isso. Mas a gente meio que é isso, cara. Porque a gente não necessariamente foi feito pra plantar e recolher, mas isso é um dos nossas habilidades divinas, cara. A gente tem o poder da criação, sabe? E o jeito que a sociedade se organiza ao redor dos cidades é muito, muito prejudicial, cara. Principalmente no Brasil, cara. Não sei. Aí talvez alguns países de primeiro mundo, né? Sei lá, os escandinavos, aqueles países que são ricos, têm dinheiro saindo do cu. Talvez eles tenham realmente um balanço ali de cidade que seja bom, eles tenham preços acessíveis. Eu não sei porque eu não vi, não estudei isso a fundo. Mas talvez eles estejam cidades extremamente arborizadas, onde a comunidade é muito forte, onde a gente tem horários de trabalho menos desgastantes, 35 horas por semana, 30 horas por semana, já estão num nível que já é mais fazível, sabe? Sem você ter problemas. Por isso que a maioria... sabe, o pessoal acha... é engraçado, porque o pessoal acha que... essas... como posso dizer? Esse aumento de cânceres e de outras doenças, elas só se dá pelo fator ambiental. Apesar de que... ok, vou dizer só pelo fator ambiental, né? Microplásticos, lixos, etc. E outras doenças, né? E, cara, é verdade até certo ponto, certo? Eles causam ali uma inflamação, etc. Mas, cara, lembre o quanto o seu corpo, a sua mente afeta o seu corpo, cara. Você acha que essas pessoas que trabalham com úlceras no estômago, elas têm essas úlceras por causa só de microplásticos, cara? Porque quando elas saem e vão pra... pessoal que tem problema nas costas, cara. Cara, vocês lembram daquele vídeo daquele médico falando, cara, que a maioria dos pacientes deles conseguia se resolver sem cirurgia, com problema nas costas, só mudando hábitos alimentares, se alimentando melhor, né? Fugindo desses hiperindustrializados. E fugindo de dietas com muito sal, comendo bastante legumes e vivendo uma vida mais tranquila. Sabe, esse é o segredo, cara, pra você não ter problemas. Eu fraseei mal isso, porque você pode ter problemas vivendo uma vida tranquila, mas você com certeza vai ter problemas. A chance maior de você ter problemas em uma cidade grande, vivendo... trabalhando 40 horas por semana, 44 horas por semana, sem autonomia nenhuma, sabe? Sem conhecer ninguém, longe de todo mundo, com poucos amigos, com poucas pessoas que você se importa, sem atividades físicas, cara. Atividades físicas é muito importante. Cara, você vai ter problema nisso, cara. Não tem como. O ser humano não... ele vai ter problema nisso, cara. E esse é o mundo que a gente vive, sabe? O pessoal quer ir pra São Paulo, ganhar dinheiro e cara, você até ganha dinheiro, mas vale a pena esse dinheiro que você tá ganhando, cara? Vale a pena? Sabe? Vale a pena? Essa é a minha pergunta. Cara, claro que a gente, às vezes o pessoal da cidade se ilude muito com a vida no campo, trabalho no campo. Cara, é puxado. Mas muitas vezes é melhor do que a cidade, sabe? Apesar de ser puxado, mas tem gente que também não aguenta muito trabalho braçal. Mas também não é só o trabalho braçal que tem fora da cidade, sabe?
a gente tem bastante trabalho sem ser trabalho puramente braçal, cara. E no fim do dia, cara, no fim da sua vida, cara, a sua carreira realmente vai importar, cara. A não ser que, sei lá, você seja sei lá, um Albert Einstein do seu campo, que não é a verdade pra maioria das pessoas, cara. Você não está no top 0,1% do seu campo. O seu legado ali que você fez na empresa, trabalhando, vai importar? Nem a empresa vai se importar, cara. E você, sabe? Cara, por isso que eu acho que essa é a pior época que a gente tá vivendo, cara. Na história recente, na história recente, na história recente. Esse vai ser o título do meu vídeo, mas é na história recente, tá? Porque, sei lá, algum filho da puta vai argumentar, mas na Rússia Soviética, logo após a Revolução, era uma merda. Ou na praga, na peste negra na Europa era pior. Porra, aí sim, né? Mas na história recente eu acho que não tem uma época pior, cara. Eu acho que talvez nem a Segunda Guerra Mundial tenha sido pior. A primeira, com certeza. A primeira, com certeza. A segunda, cara, eu acho que já não foi tão pior assim do que a história que a gente vive hoje, sabe? Cara, e é isso, cara. Temos esse vídeo vai ser um pouco longo, né? Pelo visto. Então vamos aproveitar e falar de outra parte, que é a parte romântica, cara. Eu acho que eu falei alguns vídeos sobre sistemas de incel, Black Pill. E. Cara, isso é um movimento. Como se diz? Não é contrário? Como é que se fala, cara? Contrário. Oposto? Seria em caminho oposto ao feminismo e às ideias mais de esquerdas que as mulheres defendem, cara. Ou a liberação sexual, essas putaria, essas sodomias aí. Cara, e. Porque no fim do dia, cara, sociedades sodomitas não sobrevivem por muito tempo, cara. Porra, esqueci o livro do cara. Eu vou pesquisar aqui o livro agora, cara. Vamos ver aqui. Sex and Culture, do J.D. Unwin. Qual o nome desse cara aí? É James alguma coisa? O que não? J.D. Unwin. O que significa J.D.? É James Dyson. Filha da puta. James Daniel Unwin. Ok. Ok. Ele fez esse livro, Sexo e Cultura. Eu só lembro do nome do livro, né? Que é Sex and Culture. E basicamente acho que ele pega umas 80 sociedades. Eu nunca li o livro porque eu tenho preguiça de ler. Eu gosto de audiobook, mas eu não ouvi o audiobook desse livro completo. Mas pelo que eu vi da sinopse, assim, ele basicamente vai estudar 80 culturas, vai analisar essa sodomia, essa degeneração moral, né? Essa putaria de poligamia, eu não posso muito me estender mais na degeneração moral por si, porque pode dar problema pra mim, mas vocês entendem, né? A degeneração moral que a gente tem. E basicamente as sociedades, em média, são destruídas em 3 gerações, dado a isso, cara. Então é isso, cara. A gente tá caminhando pra isso, cara. O movimento Black Pill, ele é o início da destruição, cara. Né, a mídia, os normes ainda estão no Red Pill, né? Eles ainda não chegaram no Black Pill. Mas é isso, cara. Esse é o início do fim, cara. A gente tá vivendo uma panela de pressão. E em breve vai estourar, cara. Vai estourar, cara. E a gente tem uma classe política muito, muito, muito distante da classe trabalhadora, cara. Isso dá problema, cara. Quando as elites começam a cagar pra sua população, isso gera um problema. Depende, né? Tem um limite ali entre cagar e cagar muito ou cagar pouco, mas cara, eu vejo. Tem um canal que se chama. Porra, eu não vou lembrar o canal. Mas ele previu uma guerra civil, tá? Nos Estados Unidos, em alguns anos. Ele falou que nessa década de 20, se não me engano, era isso? Não lembro, cara, faz um tempo que eu vi esse vídeo. Mas ele falou que ia ter uma guerra civil nessa década de 20. E, cara, eu não duvido. As próximas eleições vão ser em 28, cara. Eu acho muito possível ter uma guerra civil nos Estados Unidos. E no Brasil, cara, o Brasil é um povo muito manso, cara.
Acho que a gente só vai exportar o que acontecer lá fora, porque a gente é um povo muito manso, muito manso. A gente não tem capacidade de fazer revolução ou uh, voltar com uma moralidade mais forte. A gente não tem capacidade para isso. O brasileiro é um povo manso, um povo burro, um povo que precisa ser controlado. Então é isso. Seja lá o que acontecer nos Estados Unidos, a gente vai acabar acontecendo aqui. É basicamente isso. Que nem todos os movimentos identitaristas que a gente copiou, sendo que o Brasil tem, sei lá, 40 mil homicídios, não tem saneamento básico, metade da população não tem saneamento básico. A gente tá importando pauta americana, sabe? É um negócio muito tosco, sabe? O mesmo Brasil que fala que é contra o imperialismo fica importando pauta americana, sabe? Pauta trans, banheiro trans, essas merdas aí. Puta que pariu, cara. É um povo muito maldito, cara. É um povo que tem que sofrer mais, sabe? Eu acho que o povo brasileiro não sofre tudo que ele merece pelas merdas que ele faz. Eu acho que é um povo que tem que sofrer muito mais ainda. Mas é isso, cara. Seja lá o que acontecer nos Estados Unidos. Se esse canal aí tiver certo, se eu lembrar, eu vou falar em algum outro vídeo. Ou se aparecer um vídeo dele de novo, né? No meu YouTube eu comento. Mas ele previu aí essa guerra civil, cara. E se tá ruim hoje, cara, eu acho que vai piorar ainda mais. É isso aí, cara. Estamos fazendo ali uma casinha pro nosso NPC. Matamos o nosso boss, né? Nem deu pra falar do boss aqui, né? Porque eu fiquei tão entretido no assunto. Mas é isso aí, cara. É isso aí. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a todo mundo que assistiu. E é isso, cara. Até o próximo vídeo.